E olha só, a gente continua falando, né, sobre educação e comunicação inclusiva. A alfabetização é uma das etapas mais importantes na vida das crianças, certo? Mas, né, muitas escolas públicas e particulares não estão preparadas não, viu, gente, para um grave problema pedagógico. O ensino às pessoas com deficiência auditiva, Mariana. Arthur, de acordo com o último censo, 3 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva. A inclusão de crianças surdas na sala de aula é de suma importância para uma aprendizagem eficaz. E muitos alunos surdos enfrentam dificuldades ao ingressar numa instituição de ensino, por exemplo, por conta da falta de infraestrutura e preparação dos profissionais do local. Com isso, surgem as grandes dificuldades no desenvolvimento das habilidades fundamentais da escrita, da leitura dessas crianças na escola. E isso vale para toda a vida. Muito bem, Mariana. E para quem está assistindo a gente aí do outro lado da telinha, está até observando que já temos uma intérprete aqui, justamente um quadradinho aberto, aí um quadrado aberto justamente para facilitar essa comunicação. Aqui na LESP, um projeto de lei assegura a alfabetização em Libras, gente. Olha só que interessante, nas instituições de ensino. Para falar então sobre esse projeto de lei, convidamos o CEO da HelpVox Connect, Kleber Santos, que está acompanhado então por uma intérprete de língua brasileira de sinais, a Daniela Garcia. Boa tarde, então, seja muito bem-vindo. Já vou dizer assim, ó, será que eu aprendo fácil? Boa tarde, seja bem-vindo ao estúdio Alesp. Boa tarde, obrigado pela oportunidade e de fazer uma entrevista acessível. Muito bem, Mariana Fante. Muito bem, Kleber, como nós falamos no começo do programa, em todo o Brasil, né, são 10 milhões de pessoas surdas, o que corresponde a 5% da população. E aí, nesse momento, a gente percebe a necessidade, né, e a importância de empresas como a sua, por exemplo, e principalmente de projetos de lei que venham a jogar luz, né, um olhar mais atento sobre essas pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente vê, né, as dificuldades que o surdo ele tem no dia a dia, no ensino, num hospital, uma acessibilidade num banco que não existe, ou seja, a gente vai criando as tecnologias para salvar a vida das pessoas, porque realmente, inclusive em hospitais, já houveram até casos de óbitos. E a gente cria as tecnologias que é para dar acessibilidade para eles serem ouvidos, eles têm que ser tratados como qualquer um. E as empresas e os órgãos públicos precisam ter empatia sobre isso. Sem dúvida nenhuma. Bem, olha, é extremamente importante nesse momento, não é? Inclusive, já falamos aqui, acho que vale a pena reforçar, que uma das ações que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pretende para esse ano de 2023 é justamente isso que a gente observa aqui na nossa tela. É acessibilizar, se assim eu posso dizer, a comunicação entre o cidadão paulista e essa Casa de Leis. E aí eu te pergunto, quão importante é esse desafio da Alesp trazer essa novidade para a pessoa que tem a deficiência auditiva? Olha, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa da Alesp, porque os surdos eles precisam estar incluídos. E através da língua de sinais, que é a língua oficial deles e a segunda língua do nosso país, eles vão conseguir ter informação sobre as leis e como andam as coisas no estado que eles vivem. Então, São Paulo está saindo na frente nisso, é de suma importância, e o respeito que vocês têm em como enquadrar a intérprete, onde ela consegue passar uma sinalização profissional para o surdo que está vendo na sua casa. Muitas empresas de televisão, eles acabam colocando o logotipo deles na frente do intérprete de Libras. Então a gente pergunta, para que tem intérprete? E aqui vocês veem que vocês estão enquadrando no momento exato e a visualização está perfeita. Vocês estão de parabéns. Muito bem. A gente, quem agradece a oportunidade de falar com esse público, né, Mariana, tão especial e tão importante para o estado de São Paulo. Sem dúvida. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma das ferramentas aí da HelpVox, que é o SOS Surdos, né? É uma tecnologia desenvolvida aí que é muito interessante, ajuda muito, e eu queria que posteriormente você comentasse também quantos deficientes auditivos hoje têm acesso a essa plataforma.
O SOS Surdo foi uma plataforma que a gente criou gratuita, de acordo com as necessidades que a gente estava vendo dentro da comunidade surda. Muitos surdos queriam fazer reclamações de empresas que não tinham acessibilidade, que empresas que não eram acessíveis. Então, através disso, nós criamos essa ferramenta totalmente gratuita, qualquer surdo pode acessar e lá ele pode mandar a sua reclamação da determinada empresa, do que ocorreu com ele, tanto em língua de sinais ou em português. E a gente faz o trajeto de encaminhar essa denúncia à empresa, ao SAC, ao Serviço de Atendimento das Empresas, informando que ali tem um consumidor descontente por a empresa não ter acessibilidade. E hoje o SOS Surdo conta com mais de 2.500 reclamações. Ele tem 2 anos só, é um bebê, mas já consta com mais de 2.500 reclamações. E tem um outro também muito legal, né, que é o Help Vox. Eu vou até pedir licença aqui para eu ler um pouquinho sobre a definição dele. É uma plataforma para ligações por videoconferência entre surdos e ouvintes pelo celular, tablet ou computador por meio de uma central de intérpretes. Porque tem isso, né? As pessoas às vezes ficam na dúvida, poxa, quem é deficiente auditivo, como se conecta, como se comunica, né, por tablet, por celular, enfim, por smartphones, que hoje em dia, né, a gente usa muito do recurso de áudio, né, dessas tecnologias. Então aí vem também essa nova plataforma que é a Help Vox. Exatamente. A Help Vox, ela trabalha como uma central de intérprete de Libras, onde as empresas nos contratam e a gente deixa um botão disponível para atendimento para surdos em Libras. E os surdos, eles se conectam na plataforma do próprio cliente deles, no SAC, e aí faz essa interpretação online com o nosso intérprete. Bom, a gente vai abrir a nossa janela virtual também para que a gente possa conversar com Guga Mendonça, que está aqui no Parlamento Paulista. Guga, por favor. Eu tenho uma curiosidade, né? E eu acho que muito telespectador também deve fazer essa pergunta. Existe a tecnologia do closed caption. Qual que é a diferença efetivamente para os surdos nessa tecnologia entre Libras e closed caption? Muito boa a sua pergunta. Eu gostaria de informar que o surdo alfabetizado em português, que são poucos, eles vão ter acesso à informação no closed caption, porque é escrito. A língua oficial deles é Libras, é Língua Brasileira de Sinais. Ou seja, a outra grande parte da comunidade surda não vai ter acesso à informação com o closed caption. Então, precisa mesmo de um intérprete de Libras humanizado, que é o que a gente está vendo aqui hoje. A gente estava falando sobre essa questão de dados, né, Guga, Mariana, aqui também. É interessantíssimo, porque em abril, ou melhor, há um ano, em janeiro de 2022, os dados do INEP apontavam 64, são dados nacionais, então 64 escolas bilíngues de surdos, né, com 63.106 alunos surdos. Então é importantíssimo quando a gente fala de um projeto de lei que traz exatamente a acessibilidade, educação a essas pessoas. Exatamente. É de suma importância que tenha o treinamento do profissional que vai dar aula, o professor no caso, que seja bilíngue, para eles terem acesso às informações, às matérias. Hoje parece também que a USP, através da FUVEST, ela fez a primeira prova inclusiva. Foi uma maravilha também, ou seja, eles estão ganhando notoriedade no mercado e é isso que a gente pede, um pouquinho de empatia de cada um. Quem puder fazer por eles, por favor, faça, porque a surdez é uma deficiência invisível. Você vendo um surdo na rua, você não consegue distinguir ele. Então, a surdez, ela precisa ser mais abraçada. Olha, eu vou pedir até licença, Mari, perdão, para ver se a gente consegue também falar com a Daniela Garcia, que está aqui interpretando, ela é ouvinte. E aí, direção, por favor, se a gente conseguir dividir a tela também nesse momento, a Daniela vai falando comigo e interpretando justamente o que a gente tem falado. Porque como que a gente vai... ele falou agora há pouco, o Kleber disse para a gente que é a segunda língua mais... segunda língua oficial do nosso país. Do nosso país. E aí, Daniela, seja muito bem-vinda, não é? E aí eu te questiono, como é que é interpretar a língua portuguesa, né, a Libras? Como é que se dá isso? Como é que se dá esses sinais? Então, a língua de sinais, ela é uma língua, então ela tem uma gramática diferente do português.
né? Agora, nesse momento, eu estou fazendo uma forma que a gente chama de bimodal, onde eu utilizo a língua de sinais e o português. Mas o ideal para a criança surda é a utilização somente da língua de sinais. A aprendizagem da criança surda se dá primeiro na língua de sinais e depois, posteriormente, com o português. Porque são duas línguas diferentes, como o inglês. A gente não consegue falar duas línguas ao mesmo tempo. Eu não consigo falar o português e o inglês porque você vai ficar confuso, vocês não vão entender. A mesma coisa também acontece na língua de sinais e no português. E a gente observa que, além das mãos, né, que é utilizado, você tem uma expressão facial. Por que disso? Então, a expressão facial, ela faz parte da gramática da língua de sinais. Então, ela é um parâmetro da língua de sinais, como, por exemplo, a gente tem no português os pronomes, os verbos. Na língua de sinais, a gente tem os classificadores, a gente tem a expressão facial que mostra esse sinal, o que significa. Por exemplo, se eu fizer um sinal de triste, eu não posso fazer assim, sorrindo, né? Porque eu tenho que mostrar para ele o que significa isso aqui, é triste. E aí eu vou com a minha expressão combinando, fazendo um contexto com o sinal que eu estou fazendo. Mariana? Muito bem. Bom, nós lembramos então que esse projeto de lei é da autoria da deputada Valéria Bolsonaro. E eu gostaria de pegar, Kleber, o gancho que você falou sobre empatia, né? A gente tem que ter empatia para com esses deficientes auditivos. Que você contasse como surgiu, então, essa ideia, né, da sua empresa para criar tantos aplicativos, inclusive muitos deles gratuitos, para facilitar coisas que são do dia a dia realmente, mas as pessoas precisam ter conhecimento do dia a dia de quem é um deficiente auditivo para ter essas ideias, para ter essa sensibilidade. A ideia surgiu por eu ter um parente, né, um primo deficiente auditivo, surdo, e que ele foi ter um atendimento no hospital e o médico não conseguiu compreender a doença que ele tinha e também não conseguiu saber qual que era o grau da doença dele. E através disso o médico liberou para ele uma medicação e esse meu primo, ele é alérgico e ele sofreu uma reação alérgica e quase foi a óbito. Aí, dentro disso, desse ciclo, eu falei, nossa, hoje o mundo está aí, o 5G está aí, a gente precisa criar tecnologias que a gente possa dar voz para eles, que eles possam ter o direito de serem assistidos. E, através disso, nós criamos o HelpVox e as outras tecnologias que a gente criou dentro desse mundo surdo, elas foram criadas de acordo com as necessidades que a gente foi tendo do dia a dia deles. E no SOS Surdo, através dessas 2.500 reclamações que a gente já tem, a gente consegue entender aonde que a gente tem que trabalhar, aonde que a gente tem que atuar, em qual ramo que a gente precisa seguir mais forte. Agora, você seguiu por esse ramo privado, né? Digamos assim, você tem uma empresa e então você decidiu fazer a diferença, né, para essas pessoas através da sua empresa. Mas eu gostaria que você falasse da importância, né, desse olhar realmente do órgão público, como o PL 390 de 2021, que assegura a alfabetização em Libras nas instituições de ensino, de autoria de Valéria Bolsonaro, para auxiliar, então, e dar atenção para esses deficientes, né? Quer dizer, vem somar ainda mais uma força, né? Olha, se o coleguinha que é ouvinte, ter um coleguinha surdo, eles começarem desde a escola, de pequeno, com um professor bilíngue, ensinando para eles Libras, o mundo vai mudar. Vai ser muito mais... A inclusão não é favor, é obrigação. A gente precisa ter empatia com todos. Então, esse projeto é de suma importância e precisa virar lei. Aliás, a lei já existe, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Mas esse projeto da deputada Valéria Bolsonaro é de suma importância para a comunidade. Kleber, mais uma questão também de Guga Mendonça. Guga, por favor, fique à vontade. Eu achei importante a gente perguntar para ele, né? Em eventos ao vivo, como Copa do Mundo, futebol, né? Olimpíadas e também, por exemplo, aqui, vamos para o Legislativo Paulista, né? No plenário, onde se discute muito o termo técnico. Como é que funciona essa tradução simultânea? Olha, a gente trabalha com intérpretes profissionais, né? Você está vendo a Daniela aqui, ela é formada, isso tem que ser uma premissa básica, porque existem aí algumas câmaras que não usam, fora de São Paulo, do estado de São Paulo, que não usam intérpretes
formados e acaba gerando problemas porque o surdo acaba não entendendo a informação. Então isso é muito importante. Então eles próprios, eles criam um dicionário deles. Melhor do que eu para te responder isso é a própria Daniela. O sinal do Covid é uma palavra nova. Então, em vez de eles soletrarem Covid, eles criaram um sinal. Qual que é o sinal do Covid, Daniela? Olha. Então, eles criam um dicionário próprio. Então, muitos intérpretes que a gente trabalha com determinadas empresas, vamos supor, uma empresa de informática, aqueles intérpretes e os surdos que trabalham junto, eles têm já um dicionário próprio deles das linguagens daquela empresa. Área médica, outros. E os surdos, eles não gostam quando a gente troca de intérprete. Vamos supor, eu pego um intérprete que trabalha com uma empresa de informática e vou colocar ele para trabalhar no hospital. Os sinais não vão estar familiarizados. Então, eles criam um dicionário próprio. Interessantíssimo quando o Kleber traz essa informação e o Guga também essa reflexão, porque, por exemplo, inclusive para que a gente já inicie esse processo de transformação, inclusive aqui na rede Alesp, com essa picture, esse quadrado, nessa interpretação, né, de Libras, para que o nosso telespectador, que é surdo, ele já possa se identificar também conosco, que estamos aqui em frente às câmeras. Então, para o surdo, me corrija também, Daniela, por favor, o nome das pessoas nem é tão importante assim. Eles se identificam muito com os sinais. Por exemplo, o meu sinal, eu fui batizado por um surdo. É A e assim. Sinal, assim. Agora, eu te questiono, Daniela, não sei se os meus colegas apresentadores já têm um sinal. A gente pode batizar os nossos apresentadores aqui também já? O ideal é que sempre o sinal quem dá é o próprio surdo, né? Quando a gente pensa num grupo de intérpretes, também temos intérpretes surdos. Então, o ideal sempre nesses grupos é ter um surdo que já domine a área, que já conheça. Por exemplo, a gente tem surdos formados na área jurídica, na área de direito. Então, eles podem estar vindo aqui e auxiliando esse intérprete na formação desses sinais, na formação de como eu vou fazer a tradução. Isso é muito importante e às vezes acaba não falando. O surdo, ele é sempre convidado para dar esse sinal para vocês, já que a língua é dele, a cultura é dele, né? Então, ele seria o convidado para vir aqui para dar um sinal para vocês. O meu sinal é esse aqui. Os surdos nos reconhecem assim. Se você falar assim, Daniela, você conhece? Talvez ele não vá conhecer, mas se você fizer o sinal, eu sei quem é Daniela, né? Então, a gente já vai deixar aqui o convite para que os surdos venham ao Estúdio Alesp, para que a gente possa se comunicar, não é? E eu já quero me antecipar, então, Arthur, já é um prazer conhecer vocês. E aí a gente já deixa esse nosso convite aqui justamente para que a gente possa conversar com vocês, surdos, não é, Mariana? Sem dúvida, e agradecer demais, né, aqui a presença do CEO da HelpVox, o Kleber Santos, e também da Daniela Garcia, que é intérprete da língua brasileira de sinais. Muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês aqui. Obrigado a todos. Muito bem, a gente também agradece e aplaude vocês, surdos, nesse momento tão importante. E aí eu quero convidar, então, a Daniela justamente para que possa chamar o intervalo conosco. E antes do intervalo, Daniela, a Mariana Fante tem um recado para o nosso telespectador, inclusive surdo. Mais um recado, então, para você que nos assiste. Pegue o celular, participe do nosso programa, envie perguntas, sugestões, vídeos, fotos, seja pelo Twitter, pela hashtag Estúdio Alesp ou pelo WhatsApp, que é o 11 950 54 3807. A gente já volta.